Evangelho de João, capítulo número 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia se comunica de forma muito forte por linguagem figurada. Isso significa que ela aplica o uso de figuras para explicar profundas verdades espirituais. Figuras do dia a dia, figuras do cotidiano, mas que, através da atenção devida a essas figuras, nós vamos entender como o mundo espiritual funciona. Este texto que nós lemos mostra claramente que existe aqui uma grande verdade espiritual por trás de uma linguagem figurada. Porque Jesus usa para iniciar esse texto a expressão na verdade vos digo. Essa expressão na verdade lhes digo significa basicamente, se fôssemos expressá-la em inglês, seria let me set this before you as plainly as I can. Deixe-me explicar isso da forma mais clara possível. Porque quando Jesus falava isso, em verdade te digo, significa que Jesus está tratando de algo muito claro e cujas nossas atenções deveriam estar voltadas para isto que ele vai falar. Eu creio que é importante nós observarmos ênfases que Jesus dá, não é mesmo? Uma vez que Ele é o autor de toda a nossa salvação, uma vez que Ele é a própria sabedoria de Deus, se Ele próprio chama a atenção para alguma coisa e diz, olha, preste atenção nisso, porque isso que eu vou dizer agora é importante, nós devíamos imediatamente parar tudo e escutar Jesus. Porque se Jesus fala que alguma coisa é importante, e você pode apostar todas as suas fichas que aquilo realmente é importante. A figura de linguagem da ovelha e do pastor é uma figura comum em toda a Bíblia. Deus usou a figura do relacionamento que existe entre estes animais, as ovelhas, e aquele que cuida delas, o representante humano que cuida das ovelhas. E desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ovelha sempre representou o povo de Deus. Aqueles que lhe buscam, aqueles que procuram segui-lo. Pastores sempre significaram aqueles que têm responsabilidade sobre este povo, homens. Embora o próprio título se aplique a Deus, porque Deus é chamado também no Velho Testamento de o pastor de Israel. E Jesus é conhecido como o bom pastor, conforme ele mesmo vai expressar em João capítulo 10.
Portanto, não fica muita dúvida sobre essa questão de que quando a Bíblia fala sobre ovelha, ela fala sobre o povo de Deus, as pessoas que querem buscá-lo. Quando fala de pastores, está falando sobre líderes, aqueles que conduzem, aqueles que cuidam destas ovelhas. E aí existem outras, baseado nestas figuras, existem outras figuras que vão surgindo ao redor dela. O lobo, por exemplo, que é o devorador das ovelhas, passa a representar ao diabo, bem como passa a representar falsos líderes, falsos profetas, que se infiltram no meio do povo para tentar se aproveitar do povo de Deus, para, na verdade, matar as ovelhas. Neste texto especificamente, Jesus vai nos apresentar uma analogia, uma figura de linguagem extremamente rica. Precisamos, entretanto, antes de entrar neste texto de João 10, entender o contexto de onde Jesus partiu para começar esse discurso. E ele partiu exatamente de onde eu parei na pregação do domingo passado, quando eu preguei sobre a história da cura do cego de nascença, e de como aquilo vai revelar que, na verdade, o pior cego daquela história, ou os piores cegos daquela história, eram os líderes religiosos, que, na verdade, dizendo serem conhecedores da verdade, eram piores cegos do que aquele que acabara de ser curado por Jesus. O capítulo 9 termina Jesus dizendo para esses homens: se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E então entra no capítulo 10. Lembrando que capítulos e versículos não existiam na Bíblia. A Bíblia ela foi escrita 100 capítulos e 100 versículos, ou seja, o texto é uma sequência natural. Mais tarde, por volta aí do ano 1000 e poucos depois de Cristo, é que alguns monges começaram a colocar capítulos e versículos na Bíblia. Portanto, terminada a discussão de Jesus com aqueles, ou melhor, terminada não, em sequência à discussão que Jesus está tendo com aqueles líderes, ele entra com esta história agora das ovelhas e dos pastores. Portanto, o contexto imediato é claro de que Jesus está falando, quando ele fala sobre pastores, ele tem em mente líderes. E ele vai mostrar agora, nesta parábola ou nessa ilustração, ele vai mostrar a diferença entre líderes legítimos e líderes falsos. Ele vai mostrar a questão da ovelha, de quão vulnerável ela é, de quanto ela necessita de líderes adequados. E Jesus vai revelar através deste texto, na verdade, enquanto ele estava contando essa história, chamando os líderes de cegos, na verdade o que ele está mostrando é que aqueles líderes, na verdade, não eram verdadeiros pastores. Eles vão ser identificados muito mais, na verdade, com o ladrão e o salteador que Jesus usa nessa ilustração. Porque aqueles homens haviam expulsado o cego que havia sido curado, porque ele disse que cria que Jesus era sim um homem de Deus. E eles então o expulsaram do templo e o expulsaram das sinagogas. Eles o expulsaram da religião oficial, do judaísmo. Mas basicamente o que Jesus vai dizer a partir do capítulo 10 é que se eles tinham autoridade para impedir que um homem entrasse no templo, na verdade, eles não tinham autoridade para impedir que este mesmo homem entrasse na presença de Deus. Porque ele estava dizendo, na verdade, vocês não são verdadeiros pastores, vocês são mercenários. A referência, portanto, é clara neste texto, sobre a legitimidade de líderes sobre o povo de Deus. E a falsidade de alguns que se colocam como líderes. O texto todo, você vai ver no final o próprio Jesus interpretando este texto e dizendo que na verdade ele é o pastor. As ovelhas somos nós. Portanto, não há dúvida de que
baseado no próprio capítulo, que a interpretação regular, a interpretação primária deste texto é que Jesus é o pastor das ovelhas. Mas como nós vemos ao longo de toda a Bíblia, Deus falar com ovelhas como o povo de Deus e falar de pastores como os homens que cuidam do povo de Deus, significa que nós podemos também tirar deste texto outras lições que não sejam aquelas que se aplicam diretamente a Jesus. Portanto, existem outras verdades que estão embutidas neste texto. O contexto da linguagem de figura que Jesus vai usar, nós também temos que entender. Caso contrário, isto aqui limita muito o entendimento que nós podemos ter dessas palavras de Jesus. Ou seja, o contexto da analogia, o contexto da figuração que Jesus está usando é a região desértica da Palestina, aonde não há água e onde tampouco há pastos verdes em abundância. Ou seja, precisamos manter isso em mente para entender a figura de tudo isso que Jesus vai mostrar. Lembre-se que cuidar de ovelhas lá no Oriente Médio não é a mesma coisa de cuidar de ovelhas no Brasil ou na Colômbia ou em outros lugares com clima tropical, onde existe capim, mato para todo lado, onde existe grama por todo lado, abundância de água para qualquer canto. Quando Jesus vai falar sobre ovelha, pastores e esta relação que existe entre eles, ele vai falar dentro deste contexto. Uma terra desértica, não há água disponível, não há abundância de pasto, e justamente por esta situação, além do lugar ser um lugar repleto de predadores perigosíssimos como lobos, leões e ursos, tudo isso faz com que a figura do pastor e do aprisco se tornem necessárias dentro desta ilustração. Justamente por causa da necessidade de achar água e de achar pasto, e pela necessidade de proteção contra os predadores naturais, é que a ovelha precisa do pastor, precisa do aprisco. O aprisco nada mais é do que um abrigo a céu aberto, que constitui-se de uma grande parede, normalmente circular, feita de pedras. As pedras são amontoadas até formar uma altura considerável, não muito alto, mas alto o suficiente para manter as ovelhas protegidas e que também as ovelhas não saltem. Então o aprisco é formado com essa parede, e onde existe então uma única entrada, onde num aprisco grande é colocada uma porta, num aprisco pequeno o próprio pastor é a porta. Ele deita ali na entrada do aprisco, ou seja, o ladrão ou o lobo vai ter que passar por ele para entrar no aprisco. Mas num aprisco grande existe um portão e existe a necessidade de um porteiro. A palavra porteiro em português, ela tira a profundidade do significado deste personagem. Na verdade, em inglês, essas palavras soam mais profundas, porque trata-se do gatekeeper, ou o guardião. Guardião seria, na verdade, uma palavra mais adequada do que simplesmente porteiro. Também a palavra watchman, ou o vigia. Aquele que está cuidando do portão, ele não é simplesmente aquele que abre, mas ele guarda o portão, ele cuida do portão. Com isso em mente, nós podemos então ir para as palavras de Jesus. É preciso lembrar, entretanto, por que precisa de um porteiro. Porque normalmente os apriscos grandes, eles eram comunitários, ou seja, vários pastores com vários rebanhos diferentes ajudavam a construir o aprisco.
E então significava que vários rebanhos com vários pastores diferentes teriam acesso a este aprisco. E por isso a necessidade de haver ali um gatekeeper, ter ali um guardião. Porque esse guardião conheceria os pastores. Ovelhas são todas iguais, mas pastores eles precisavam reconhecer. Então o guardião ou o porteiro, ele sabia quem eram os pastores que tinham direito a ter acesso, para que não entrasse qualquer um lá e dissesse: olá, tudo bem, eu sou pastor aqui, vou entrar aqui para pegar umas ovelhinhas, quando na verdade era um ladrão. Também havia rebanhos numerosos, como por exemplo Jó tinha rebanhos que ultrapassavam 1000 ovelhas, então certamente um só pastor não conseguia cuidar de todas essas ovelhas, havia necessidade de vários pastores para um mesmo rebanho. Então o aprisco tinha que ser muito grande, mas tinham que ser vários pastores, e por isso o gatekeeper, o guardião, ele era necessário, porque ele iria reconhecer a autenticidade do pastor. Jesus nos mostra, neste capítulo, que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. O verdadeiro pastor, ele vai entrar, ele vai ser identificado pelo guardião e ele vai entrar pela porta. Jesus disse que o falso pastor, ele não vai entrar pela porta. Qual a razão pela qual ele não entra pela porta? O que impede dele entrar pela porta? O gatekeeper. Porque se ele é falso pastor, se ele não é um pastor legítimo daquelas ovelhas, o gatekeeper sabe disso. O guardião conhece quem são os donos daquelas ovelhas ou os pastores daquelas ovelhas. Portanto, o ladrão vai ter problema com o guardião. Por isso ele não vai passar pela porta. Ele vai tentar saltar pelo muro de pedras do aprisco. Ou ele vai tentar abrir um buraco no meio deste muro, mas nunca vai passar pela porta. O interessante é que neste texto Jesus afirma claramente, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então preste atenção no que Jesus tinha em mente quando ele usa estas figuras. E nós temos aqui então 5 personagens. 5 personagens. Nós temos as ovelhas, nós temos o pastor, nós temos o ladrão, nós temos o porteiro. Qual é o 5º personagem? A porta. Mas porta não é personagem. Nesse caso é porque Jesus está se identificando com ela e está dizendo: eu sou a porta. Então estamos aqui com 5 pessoas chaves no entendimento da vida cristã, de como funciona a nossa vida com Deus. Quando Jesus diz que o pastor ele entra pela porta e o falso pastor evita a porta, Jesus está basicamente dizendo que a porta e o porteiro é que definem a legitimidade do pastor. Se Jesus é a porta nesta figura, quem é o porteiro? Quem é aquele que dá acesso até Jesus? Quem é aquele que garante ao pastor que Jesus será aberto para ele? Que Jesus não será uma porta fechada para ele? Que Jesus não será uma barreira para ele? Quem é aquele que, de acordo com as palavras, veio para glorificar e exaltar Jesus para os homens? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que Jesus tem em mente quando ele está falando deste porteiro. E então a figura começa a fazer todo sentido. Portanto, nós entendemos que Jesus e o Espírito Santo são aqueles que definem o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que é fora de direito, aquele que é legítimo e aquele que é falso em termos espirituais. Muitos incluem Jesus
em suas vidas e em seus ministérios, em suas vidas cristãs. Mas, na verdade, eles contornam Jesus. Eles tentam reescrever Jesus, redefinem Jesus. Mas, ao não entrarem por Ele, na verdade, de acordo com esta palavra, estão se definindo como enganadores e enganados. Porque a palavra de Jesus é muito clara: aquele que não entra pela porta é ladrão. Aquele que não entra pela porta não é legítimo. Existem muitas pessoas hoje que querem adotar um cristianismo, mas querem redefinir Jesus, ou seja, eles não querem assumir Jesus, encarar Jesus como aquele pastor tem que comparecer diante da porta e esperar que o guardião o reconheça e diga: eu vou lhe garantir acesso a esta porta. Eu vou garantir que todo o conhecimento de Jesus, ou todo o acesso daquilo que existe por trás de Jesus, lhe vai ser garantido, por causa da sua legitimidade. Com isso em mente, então, nós partimos para os 5 personagens. E nós temos as ovelhas. As ovelhas foram escolhidas desde o Velho Testamento até no Novo Testamento. O interessante é que existiam vacas, existiam bois, existiam bodes, existiam outros animais criados comumente pelo povo de Israel no Oriente Médio, pessoas do Oriente Médio, mas Deus escolheu as ovelhas. Portanto, existem razões para Deus ter escolhido ovelhas, e não vacas, não bodes, não cachorros, ou qualquer outro tipo de animal. Ele escolheu ovelhas. Não porque ela seja mais cheirosa do que a vaca, não necessariamente porque ela seja mais bonita do que um cachorro, mas por causa de características que realmente fazem o povo de Deus se parecer com ovelha. E algumas das características da ovelha é a vulnerabilidade. A ovelha é extremamente vulnerável. Por que ela é vulnerável? Por causa da falta de visão. Uma ovelha não enxerga mais do que 30 metros à frente. 30 metros é mais ou menos como um pouco mais do que daqui, ali na porta. Parece ser um bom raio de visão, mais do que muitos de nós temos aqui hoje sem óculos. Entretanto, quando você considera que os predadores desse animal são animais extremamente velozes, como o lobo, o urso e o leão, 30 metros não são nada. Quando a ovelha chega a ver o leão, bye bye. Já se foi. 30 metros não serve como defesa para este animal. A visão é muito curta. Ela não tem senso de direção. Solte um cachorro milhas e milhas de distância da sua casa, ele vai encontrar. Pode levar dias, mas ele volta para a sua casa. Tem senso de direção. A ovelha não tem senso de direção nenhum. Ela parece muitas mulheres dirigindo mesmo com GPS. Elas tampouco têm defesa. A defesa de uma ovelha é, no máximo, dar uma cabeçada, dar uma mordida, mas não é grande coisa. A de um cachorro é muito pior. Por isso, a ovelha é basicamente indefesa. Além do mais, ela tem o problema da lã. Aquela lã, se não for devidamente tosqueada de tempos em tempos, ela vai se tornando um problema para a ovelha. A ovelha vai se enroscar no meio do mato, no meio de galhos, no meio de espinhos. Se ela cair, acontecer dela cair num rio, o peso da lã encharcada vai fazer com que ela não tenha forças para sair desse rio, ela irá morrer. Portanto, claramente nós vemos que Deus escolheu a ovelha para significar o povo de Deus devido à sua vulnerabilidade. Não tem nada a ver com esperteza. Aliás, a ovelha é um dos animais mais estúpidos que existem. Também um dos animais mais curiosos que existem. E essa curiosidade faz com que ele se distancie constantemente do rebanho e vá se aventurar, procurar caminhos perigosos. Exatamente por isso, uma das ferramentas do pastor tem que ser o cajado. Uma vara comprida com uma curva na ponta, um gancho na ponta, aonde ele vai poder
resgatar a ovelha, içar a ovelha quando ela cair em algum buraco, porque a ovelha irá fazer isso. Faz parte da natureza da ovelha. Ela é extremamente vulnerável. Ela também possui necessidades específicas. A ovelha não toma água em qualquer lugar, tem que ser águas tranquilas. Ela pode estar morrendo de sede. Se ela chegar perto de um rio com água corrente, esta água corrente for numa velocidade um pouquinho maior do que ela está acostumada, ela não se arrisca a tomar. Provavelmente até como um mecanismo de defesa por causa do peso da sua lã. E ela também não come qualquer coisa. Ela precisa do pasto verdejante, do pasto verde, para se alimentar. Caso contrário, ela morre de fome, mesmo tendo capim seco do lado dela. Mas ela não come capim seco. Ela só come pastos verdejantes. Por isso agora faz bastante mais sentido o Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Agora nós temos a figura do pastor. O pastor não é o dono das ovelhas. Normalmente ele não é o dono das ovelhas. Muitas vezes ele é pago, ele é um funcionário, pago para cuidar das ovelhas. E Jesus trata sobre isso no meio deste capítulo 10, quando ele diz que o mercenário, ou seja, aquele que é pago para cuidar das ovelhas, na hora que vier um lobo, na hora que vier um leão, ele vai largar a ovelha e vai embora. Porque o salário dele não vale a pena pela vida dele. É preferível uma ovelha morrer do que ele morrer. Porque a ovelha não lhe pertence, ele é só funcionário, ele está sendo só pago para fazer aquilo. Mas quando o pastor da ovelha é filho do dono das ovelhas, a coisa muda de figura. Davi, por exemplo, é um caso desses. Ele era pastor de ovelhas, mas ele era filho do dono das ovelhas. E por isso a Bíblia mostra que Davi enfrentou, mesmo sendo um adolescente, enfrentou o leão. A Bíblia diz que ele chegou a arrancar uma ovelha da boca do leão, provavelmente já morta. Mas ele diz, mas nem morta eu te entrego, é minha, porque eu sou herdeiro. O meu pai é o dono dessas ovelhas. Eu agora sou apenas o pastor, mas de qualquer maneira eu sou herdeiro. Junto com meu pai, o que é do meu pai é meu, me pertence também. E os pastores do povo de Deus nada mais são do que essa categoria. Eles são filhos do dono das ovelhas. E por isso o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, de acordo com o texto que Jesus ensina aqui neste capítulo. Outro exemplo de pastores que eram filhos do dono são os filhos de Jacó. Todos eles eram pastores de ovelhas, mas as ovelhas eram do seu pai. Eles eram herdeiros daquele rebanho. Por isso eles iriam cuidar bem daquelas ovelhas, porque o prejuízo das ovelhas seria não somente o prejuízo do seu pai, seria o prejuízo para eles também. E por serem os donos das ovelhas, eles desenvolvem amor pelas ovelhas, eles vão cuidar dessas ovelhas com uma maneira muito especial. Jesus disse neste capítulo que o pastor ele vai direto para a porta. Ele não vai tentar pular o aprisco. Ele vai com confiança para a porta. Quem está na porta? O porteiro está, o guardião está. Ele não tem medo do guardião, porque ele sabe que o guardião vai autenticar a legitimidade do seu ministério sobre aquelas ovelhas. Portanto, ele não teme entrar na presença do Espírito. Em outras palavras, ele não teme entrar pelo caminho correto. Ele não teme seguir os princípios da Bíblia. Ele não teme fazer o que é correto, porque ele sabe que quem vai lhe dar a legitimidade não são as ovelhas, embora também as ovelhas irão reconhecer o pastor. Mas em primeiro lugar,
é a autoridade do porteiro, e no caso de Jesus, que é a porta. Ou seja, Jesus está dizendo, peraí, as ovelhas são minhas, aqui dentro do aprisco elas estão protegidas. Para alguém entrar e tocar nessas ovelhas vai ter que passar por mim. Se o porteiro não autorizar, e o porteiro me conhece, se o porteiro não autorizar, você vai ter que bater de frente comigo, porque você vai ter que me enfrentar para tentar ter acesso a essas ovelhas. Na palavra de Deus, nós vemos Deus dizendo, ai daquele que tocar naqueles que são meus. Deus diz, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, que em inglês é apple of my eyes. Não sei, nunca vi olho ter maçã, mas enfim, cada um tem o idioma que merece. Também nem menina nos olhos, né? Vai entender também. Mas de qualquer maneira, Deus está dizendo, aquele que tocar no meu povo vai se ver comigo. Aquele que tocar no meu povo vai ter que me enfrentar. A história que Jesus está colocando aqui, a ilustração é exatamente isso. As ovelhas são dele. É exatamente isso que diz o Salmo 100. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós pertencemos a ele. E quem tocar no povo de Deus, de alguma maneira, terá que se ver diretamente, terá que responder diretamente ao dono das ovelhas. Por isso Jesus diz que o pastor ele vai direto para a porta. Ele não vai precisar de conchavos, ele não vai precisar de politicagem, ele não vai precisar de artimanhas de manipulação, ele não vai precisar agradar ninguém para pastorear as ovelhas, ele vai precisar seguir o que a porta diz. Ele vai seguir o que Jesus diz para ele. Ele não tem medo. Ele não tem medo dos resultados, ele não tem medo das ordens que Jesus dá, ele não precisa amaciar, ele não precisa enfeitar, ele não precisa adocicar, porque ele sabe que quem em última instância vai autenticar o seu ministério é o Espírito Santo e Jesus. E por isso ele vai com confiança, direto para a porta, como quem diz, Jesus, aqui estou eu, tu guardas as ovelhas aí, mas eu agora serei o guardião delas. E Jesus diz por que o pastor entra. Ele entra para tirar as ovelhas de lá. E a gente já vai entender isso um pouco mais adiante. O interessante é que Jesus diz que ele chama as suas ovelhas, ou seja, as ovelhas são suas. São suas porque o dono das ovelhas lhe delegou essa autoridade. Por isso ele tem responsabilidade por aquelas ovelhas, mas aquelas ovelhas são legitimamente suas. O dono das ovelhas reconhece como aquele pastor, sendo naquele momento a pessoa que tem autoridade sobre aquelas ovelhas, o que significa que aquelas ovelhas lhe pertencem. Da onde vem essa autoridade? Do dono das ovelhas. É o que diz o verso 3. A Bíblia nos mostra também que o pastor ele tem conhecimento das suas ovelhas, porque Jesus disse que ele as chama pelo nome. E as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então o pastor sabe muito bem quem são as suas ovelhas. Embora para um leigo qualquer ovelha seja igual. E quando elas se misturam, então ninguém sabe quem é quem. Não o pastor. O pastor sabe quem são suas ovelhas. Ele conhece. Ele conhece as características. Ele conhece o comportamento de cada uma das suas ovelhas. Ele conhece até o som do balido. Ele conhece os defeitos que existem e que caracterizam também aquela ovelha. Ah, essa aqui é minha ovelha, aquela que tem o casco rachado. Aquela ali é minha. Ah, essa aqui é a pretinha, que tem essa mancha preta aqui perto do bumbum. E ele consegue identificar as ovelhas. Ele tem o conhecimento das ovelhas. Muitas vezes nós vemos pessoas tentando ensinar os pastores sobre como pastorear o seu povo, mas esquecem e ignoram este contexto, que quem verdadeiramente conhece as suas ovelhas é o pastor.
Normalmente as pessoas veem uma causa e chegam e dizem, olha, coitado daquela pessoa, pastor, olha, aquele irmão está com um problema, e o pastor diz, eu sei, eu conheço muito bem aquele fulano, eu conheço muito bem a manha dele, ele está enganando você direitinho, não está? Mas eu conheço, eu sei muito bem quem é ele. Ou às vezes o contrário, pastor, o senhor tem que expulsar esse cara é muito ruim, isso aí é um bode, não é uma ovelha. Ele, não, eu conheço aquela ovelha, eu sei que ele é grosso, ele é difícil de lidar, mas eu sei que ele é ovelha. Ele é ovelha, ele ama Jesus, ele ama a Deus, ele pertence a Deus. No contexto desta ilustração, Jesus diz, basicamente, que a voz do pastor causa unidade. Porque quando ele chama, as ovelhas se unem para atender a voz do pastor. E eu li uma história uma vez sobre um turista americano que foi visitar o Oriente Médio, e mais ou menos lá na região da Palestina, ele chegou a um lugar onde havia um poço, e então vários rebanhos foram chegando para tomar água naquele poço, enquanto aquele turista estava lá descansando. E de repente veio o primeiro rebanho com 200 ovelhas, e as ovelhas, o pastor deixou elas ali tomando água e foi andar um pouquinho, foi descansar um pouco na sombra. Então de repente veio chegando um outro rebanho com outras 500 ovelhas, e aquelas ovelhas todas se misturaram. Então veio um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto pastor, e aquelas ovelhas se misturaram todas, e o turista falou, meu Deus do céu, como é que eles vão saber agora quem é quem? Qual é a sua ovelha? E então os pastores ali conversando um com o outro, viram que já tinha passado o tempo suficiente para as ovelhas tomarem água. E então o primeiro que chegou, ele tinha o seu grito de guerra, ele tinha o seu palavreado que fazia com que as ovelhas reconhecessem quem ele era. E então ele usava lá um termo da sua língua para fazer com que as ovelhas o reconhecessem. E as ovelhas que eram dele levantavam a cabeça, e o pastor começava a andar e as ovelhas iam seguindo. O outro lá dizia, a rural vai arribar! E as outras levantavam e seguiam. E assim, simplesmente ao comando da voz de cada pastor, cada ovelha reconheceu o seu pastor e seguiu o seu pastor exatamente como a ilustração de Jesus. O interessante é que Jesus está dizendo, as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Não as ovelhas que não lhe pertencem, não as ovelhas que não são do seu rebanho. Com isso, Jesus está dizendo, as ovelhas que eu te dei para um pastor, elas irão reconhecer a legitimidade da sua autoridade sobre elas. Mas e aquelas que não reconhecem? Provavelmente estão no rebanho errado. Porque Jesus está dizendo que as suas ovelhas reconhecerão a sua voz. Talvez seja a ovelha que é de um outro rebanho, e que só está na tua igreja porque saiu do outro rebanho em rebeldia, e por isso resolveu se refugiar numa outra igreja, e por isso não reconhece a voz do seu pastor, porque está em dívida com outro pastor. Ou talvez não seja nem ovelha, seja bode. Jesus disse, as suas ovelhas reconhecem a sua voz, os bodes não. O interessante é que a Bíblia usa sempre a ovelha como o povo de Deus e o bode para representar o falso crente. Porque o bode, de certa maneira, tem algumas similaridades com a ovelha. O som da sua voz é parecido, bé. O tamanho, o porte é mais ou menos o mesmo, os costumes são o mesmo, eles são herbívoros, eles comem grama, eles ruminam. A pelagem de longe lembra mais ou menos uma ovelha, mas na verdade não é ovelha. Parece ovelha, mas é bode. E uma das características que diferem uma ovelha de um bode é que a ovelha ela não é como o gado, que o boiadeiro tem que ir atrás e dando tapa nas vacas e dizendo, vamos, hop, hop. Não, com a ovelha o pastor vai na frente. E elas seguem, como esta foto aí. Agora, tenta ficar na frente de um bode. Coitado do pastor que dá as costas para um bode. Bode você tem que encarar de frente.
Eu sei que tu é bode. Você pode fazer bé, como ovelha, mas eu te conheço, estou de olho em tu. E o incrível é que o bode se tornou um símbolo do satanismo. A Bíblia fala sobre o bode como essa figura enganadora, e o próprio satanismo adotou o bode como um dos símbolos do satanismo. Então sai para lá, capeta, sai, bode. O aprisco é o local da proteção das ovelhas. Agora, isso aqui é muito interessante. Cercado pelos muros, guardado por uma porta e por um guardião. O aprisco é o lugar aonde a ovelha vai dormir. É onde a ovelha vai descansar. É onde ela vai estar guardada dos perigos da noite. Ela vai estar guardada entre os muros, guardada atrás de uma porta, guardada pela proteção do gatekeeper. E este aprisco, ele representa na vida do cristão as duas dimensões que o cristão tem. Quando o cristão está com o pastor fora do aprisco, é a dimensão da vida comum, da vida regular do cristão. Quando ele está no aprisco, significa que ele está numa dimensão espiritual, porque é a dimensão onde tem que passar por Jesus, passar pelo Espírito Santo para entrar ali dentro. Há muros que o cercam e o dividem, o separam da dimensão normal que está ao seu redor. Aquele aprisco é diferente de todo o restante do ambiente. E a Bíblia ela nos mostra que na experiência cristã existe exatamente isso. A Bíblia fala que espiritualmente, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Jesus disse, o apóstolo Paulo escreve em Efésios e diz que nós já estamos nessa dimensão espiritual assentados com Cristo em tronos no céu. Você pode não sentir isso, mas no mundo espiritual essa é a realidade. Você já está governando com Cristo, você já tem acesso aos céus. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz que por causa dessa dimensão que Deus criou para o crente, aonde ele entra na presença do Espírito, aonde ele entra onde Jesus está, para descansar e se proteger dos perigos da noite, para ser protegido e guardado nesta dimensão. O apóstolo Paulo diz que nós já temos acesso aos poderes do mundo vindouro. Por isso, nós experimentamos coisas que são do céu, como línguas estranhas, cura divina, presença de Deus, presença de anjos, porque na verdade nós temos acesso ao aprisco e a fora do aprisco. Nós podemos entender aqui o aprisco como sendo aquilo que Jesus chamou de o reino de Deus. O reino de Deus. Uma dimensão espiritual onde o crente, quando aceitou Jesus, entrou nessa dimensão. Fora disso, ele pode ser pedreiro, ele pode ser lavador de carro. Dentro do aprisco, ele é filho do rei. Dentro do aprisco, ele é servo, ele é senhor, ele é rei e sacerdote, porque ali ele é reconhecido desta maneira. Fora do aprisco, ele é José, ele é Antônio, ele é Maria, e ele é Edilson. Ele é briqueiro, trabalha no office, limpa a casa. Mas dentro do aprisco, ele é reconhecido como filho do dono, filho do rei. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o Espírito Santo fica na entrada do aprisco. Jesus é a porta de entrada do aprisco, mas quem tem acesso para entrar e sair e conduzir as ovelhas para dentro e para fora é quem? O pastor. O Espírito Santo não pega a ovelha e leva para fora, nem traz para dentro. Quem faz isso é o pastor. O pastor entra.
E ele pega as ovelhas, Jesus diz, e ele as chama, elas o conhecem pelo nome, e elas as seguem para fora do aprisco. O interessante é isso. Quando Jesus fala do aprisco, ele tem em mente isso, essa dimensão espiritual, guardada pelo Espírito Santo, guardada pelos anjos, onde o próprio Jesus é aquele que impede a entrada ou garante a entrada de alguém. E Jesus disse isso quando ele falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. São os domínios do reino do Filho de Deus para a qual nós fomos transportados. São os limites do reino de Deus com suas leis em vigência sobre todos aqueles a que pertencem a este reino. Mas o interessante é que quando o pastor está presente, qualquer lugar se torna aprisco. Porque ele tem a autoridade de conduzir as ovelhas. A autoridade dele, ele pode entrar no aprisco e por causa da delegação da autoridade que lhe foi dada, ele pode conduzir as ovelhas para outros lugares. Quando o pastor está presente, qualquer lugar onde o pastor esteja conduzindo essas ovelhas é o aprisco da ovelha, porque elas estão agora sob a supervisão, sob os cuidados do pastor, sob a direção do pastor. Elas estão agora sob uma esfera de autoridade do pastor legítimo, que por ser o embaixador do dono do aprisco, ele transporta o reino para onde ele esteja. E é impressionante como esta equivalência de autoridade do pastor, ela aparece na Bíblia com abundância. A mais forte delas, eu penso, é o que Deus disse a Moisés. Quando Deus diz, em Êxodo, se não me engano, capítulo 4, eu esqueci de anotar aqui a referência. Mas quando Moisés começa a conversar com Deus, ele diz: eu não sou capaz, eu não tenho jeito, eu sou gago, eu tenho problema, tenho isso. Deus diz então: ok, então eu vou pegar o teu irmão e o teu irmão vai ser teu porta-voz. Você não precisa falar muito, você fala para ele e ele fala para os outros, ele vai ser o teu porta-voz. Mas preste atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse assim: ele, Arão, falará por ti ao povo, ele será a tua boca e tu lhe será por Deus. É forte demais essa expressão. Perceba o que ele está dizendo para Moisés. Você vai me representar, Moisés. O que você disser para Arão é Deus falando para Arão. Ou seja, Deus está reconhecendo que na autoridade do pastor legítimo é transportada a autoridade do próprio Deus sobre a vida dele. Não é exatamente isso que Deus tinha em mente quando Samuel começa a chorar e dizer: ó Senhor, o povo me rejeitou, o povo não me quer mais como juiz, o povo está pedindo um rei. O que é que Deus falou para ele? Deus falou: quando eles rejeitaram a você, eles estavam na verdade rejeitando a mim. Ou seja, Samuel estava representando o próprio Deus. Portanto, qualquer coisa contra Samuel era, na verdade, uma agressão contra Deus. Porque ele está entrando e saindo do aprisco. Ele tem acesso à dimensão espiritual como as ovelhas, porém ele tem a autoridade de conduzir as ovelhas para outra dimensão. Ele tem a autoridade para fazer com que as ovelhas caminhem em outros campos. A palavra de Deus no Novo Testamento, por exemplo, nos diz que nós fomos edificados sobre o fundamento de quem? De quem? Quem arrisca? Dos apóstolos. E muita gente, dos apóstolos? Não é o fundamento de Jesus? Não é Jesus a pedra fundamental? Não é ele aquele sobre a qual a igreja toda está construída? Entretanto, a Escritura é clara. A nossa fé está fundamentada no fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos ouviram de Deus e eles estabeleceram o fundamento da igreja. Rejeitar os apóstolos é rejeitar o próprio Deus. E a experiência então de Ananias e Safira?
A Bíblia fala que Ananias chega e conta uma mentira para Pedro. Vendi o terreno e trouxe aqui o total, que é para doar para a igreja. Hoje em dia muita gente ia aplaudir Ananias, dar um tapinha nas costas, usar ele como exemplo. Irmãos, isso aqui sim que é crente, Não Pedro. Pedro está atento ao Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, ele está mentindo para você. Por alguma razão, que a Bíblia não fala exatamente qual, Ananias estava mentindo. Depois vem, e ele cai morto imediatamente, porque Pedro disse, porque você deixou que Satanás enchesse o teu coração, e ele cai morto instantaneamente na frente de Pedro. Depois vão enterrar Ananias lá no fundo da igreja, de repente chega Safira, a mulher de Ananias, contando a mesma mentira. E igualmente, ela morre. Mas o interessante é as palavras de Pedro para Ananias e Safira. Por que mentistes ao Espírito Santo? Agora observe que a Bíblia não mostra que eles fizeram nenhuma oração falando com o Espírito Santo. Eles não disseram, Espírito Santo de Deus, aqui está a oferta do total do terreno que foi vendido. Eles chegaram para Pedro e mentiram para Pedro. Mas ao mentir para Pedro, eles mentiram para o Espírito Santo. Porque de acordo com esse texto de João 10, o pastor ele tem o poder de transportar o aprisco para onde ele esteja. Ou seja, toda a autoridade do reino de Deus vai com ele quando ele está no exercício do seu ministério, levando as ovelhas de Deus para as experiências que elas precisam ter. Posso ser salvo sem participar da igreja? A resposta provavelmente é sim. A ovelha pode ficar no aprisco e não querer sair com o pastor? Pode. A ovelha está meio deprimida, fala, não vou muito com a cara desse pastor, eu vou ficar aqui no aprisco. Aqui eu me sinto mais segura. Não gosto de me aventurar, esse pastor se aventura muito, ele sobe muitas montanhas, ele entra em buracos, ele entra em valados muito difíceis para mim, eu fico muito cansadinha. Prefiro ficar aqui, na sombrinha, guardadinha aqui, no aprisco, não vou sair. E tem muita gente que prefere ficar só nessa dimensão espiritual. Não, deixa que eu oro em casa, deixa que eu falo com Deus em casa. Não preciso da igreja, não preciso de pastor, não preciso das outras ovelhas. É verdade, é possível sim. Mas nós temos que considerar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, como é que a ovelha entrou no aprisco? Ela entrou por causa de um pastor. Ela entrou porque pertencia a um rebanho. Ela entrou porque o Espírito Santo e Jesus autenticaram a autoridade de um pastor. Por isso ela está lá dentro. Em outras palavras, ela não estaria nessa dimensão se não tivesse alguém levado ela a essa dimensão que hoje ela se recusa a participar. Preferiu ficar só no aconchego da sua vida espiritual, vivendo só com o coração nos céus, mas não com os pés na terra. É possível que a ovelha possa, sim, ser crente, ser cristão, e não pise numa igreja faz muito tempo. É possível que sim. Mas é preciso considerar a segunda questão agora. A segunda é que o aprisco nunca foi planejado para ser o lugar permanente, e nem é o lugar natural para a ovelha. Lugar natural para a ovelha é onde existe pasto verdejante, é onde existe águas tranquilas, é onde existe lugar para ela andar, caminhar e exercitar suas pernas. O aprisco é um lugar cheio de lama, de tanto as ovelhas pisarem. O aprisco é um lugar que não tem uma grama verde, porque a função do aprisco é proteger, não é nutrir, não é ensinar. Na verdade, o aprisco precisa funcionar em conjunção com o trabalho do pastor.
O crente, ele tem que sim entrar constantemente no aprisco, entrar nessa dimensão espiritual. O crente não pode se limitar a só ouvir pregação do pastor e receber oração da igreja. Ele próprio tem que entrar no aprisco e dizer: Senhor, estou aqui com as minhas feridas, me cura, me ajuda, me fortalece. Senhor, estou aqui diante de Ti, só eu e você. O pastor nem está aqui, Senhor. Eu estou aqui dentro desse aprisco, guardado na proteção dessa dimensão espiritual do reino de Deus. Todo crente tem que ter isso, mas ao mesmo tempo todo crente tem que participar do ministério de um pastor e das ovelhas, porque o aprisco não foi planejado para ser o lugar permanente, nem é o lugar mais natural. Depois da morte da ovelha ou do arrebatamento da ovelha, as duas coisas vão se fundir. O ministério pastoral, o ministério das ovelhas e o aprisco vai ser uma coisa só por toda a eternidade. Lá nós vamos trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo vamos estar na presença do Senhor o tempo todo. Lá aprisco e pasto vai se tornar uma coisa só. Mas não aqui na terra. Aqui na terra, a ovelha precisa do pasto e não só do aprisco. Ela precisa ir para o seu ambiente natural, o ambiente onde ela realmente vive, da realidade aonde ela realmente pertence. Ela tem um aprisco, ela tem um pastor, ela pertence ao rebanho, mas ela não pode viver confinada indefinidamente em seu aprisco. Na verdade, irmãos, a experiência do pastor entrar no aprisco e pegar as ovelhas e levá-las para fora é porque o pastor vai levar as ovelhas para viver agora a vida com Deus fora dessa dimensão. Ou seja, através do ministério pastoral, nós vamos aprender como é que se aplica aquela vida com Deus dentro do aprisco agora na vida real. Lá fora eu sei que eu sou um filho de Deus, lá fora eu vejo, ou melhor, lá dentro eu vejo anjos, lá dentro eu tenho a presença do Espírito, eu estou no reino de Deus, na dimensão espiritual, mas quando eu saio para fora é segunda-feira. Quando eu saio para fora não tem culto. Quando eu saio para fora eu vou ter que enfrentar patrão, eu vou ter que enfrentar trabalho, eu vou ter que enfrentar funcionário, eu vou ter que ir para a escola. Quando eu saio do aprisco, eu estou na minha vida real, na minha vida normal. É muito fácil nós sermos muito santos dentro do aprisco. É muito fácil, fechados somente entre nós e o nosso Deus, dissermos: Senhor, o Senhor sabe como eu te amo, como eu te adoro, como eu vivo para ti. Mas é fora do aprisco, quando o pastor entra e diz: bom dia, ovelhas, vamos sair para o mundo real e vamos viver a vida no mundo real. Aí é que a porca torce o rabo, ou a ovelha torce o rabo. Porque agora ela vai ter que aprender a usar os princípios do reino no seu casamento. Pastor, eu quero matar o meu marido, não aguento mais. Mas você é crente. Você vai ter que aprender a amar o seu marido. Quer amar o mundo inteiro, mas não ama seu marido? É ruim, hein? Mas você não conhece o meu marido. Mas Jesus salvou ele, você tem que agora aguentar, meu filho. Casou. Só tem duas opções agora. Ou você desobedece a Deus e divorcia, ou você luta por esse casamento, aprende a respeitar o seu marido, a amar o seu marido e aplicar os princípios de Deus sobre o seu marido. Quando nós vamos com o ministério pastoral, nós vamos aprender a viver a vida de ovelha. Nós vamos aprender a pastar, a nos alimentar, a tomar água, a crescer. Porque quando fica no aprisco, você não tem crescimento. O crescimento é pouco. No aprisco você tem o alívio. O crescimento, ele vem fora, através do ministério pastoral. Normalmente a pessoa que vive só de aprisco, ela possui um atraso enorme na sua vida espiritual. Ela pensa que conhece Bíblia. Ela pensa que conhece as coisas de Deus. Mas na verdade o seu conhecimento ficou extremamente limitado. É claro que ela pode aprender algumas coisas dentro do aprisco, mas preste atenção. O pastor com as suas ovelhas está aprendendo muito mais.
Porque no dia a dia a ovelha está conhecendo as montanhas, conhecendo os vales, ela está vendo a chuva, o sol, ela está até mesmo vendo o lobo se aproximar e vendo o pastor ali lhe defender, e ela vai aprendendo e se alimentando muito mais do que simplesmente a ovelha quando fica dentro do aprisco. É fora com o pastor que acontece a transformação e o aumento de conhecimento de experiências. Pessoas que querem viver somente nessa dimensão espiritual, na verdade, são extremamente pobres espiritualmente, são tremendamente pobres em conhecimento bíblico, porque é só da experiência do dia a dia, tendo um pastor que está ensinando e dizendo, ó, isso aí não é capim, isso aí é urtiga, não come não. Você tem que comer isso aqui, ó, isso aqui que é pasto bom para você. Ó, essa água aqui é envenenada, não toma disso aí não. Toma essa aguinha aqui, ó, essa aguinha é boa. Aí sim a ovelha começa a aprender. E de qualquer maneira, existe perigo tanto no aprisco como fora dele. Algumas pessoas pensam, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ter pastor, eu não vou mais me misturar com crente, eles só me ferem, só me machucam, vou ficar dentro do aprisco, vou ficar só onde está o Espírito Santo, onde está Jesus, fechado nos muros dos domínios do reino espiritual. Mas quem é que disse que lá também não tem perigo? Jesus disse que o ladrão entra no aprisco, não disse? Ou seja, mesmo no mundo espiritual, Satanás entra. Ele pode te enganar mesmo nas tuas orações, ele pode te enganar mesmo nas tuas interpretações pessoais bíblicas, ele pode te destruir mesmo você estando no aprisco. Por isso você precisa estar sempre aonde esteja o pastor. A figura do ladrão é mostrada, ele é o mal intencionado, seu interesse é ele próprio e não as ovelhas. As ovelhas são os meios de obtenção dos seus interesses. Ele não tem direito legítimo, por isso ele rouba ou toma de assalto a ovelha. Se a voz do pastor une as ovelhas porque elas ouvem e seguem juntas, a voz do ladrão de salteador divide as ovelhas, espanta. Jesus disse, as minhas ovelhas não seguirão ao estranho, antes fugirão da sua presença. Ou seja, quando a voz do falso líder, quando a voz do falso pastor se levanta, ele divide. O gatekeeper não o reconhece, não lhe abre a porta, logo seu acesso não é legitimado. Por isso se utiliza de estratégias ilícitas, ele salta ou abre brechas no muro, sua voz causa divisão e espanto. O gatekeeper ou o guardião é o Espírito Santo. Ninguém tem acesso a Jesus se o Espírito Santo não nos conduzir. A Bíblia diz que é Ele que glorifica Jesus nas nossas vidas. É Ele que nos faz ter conhecimento de Deus. É o Espírito Santo que nos faz ter conhecimento da justiça, do juízo e do pecado. Eu não sou capaz nem de reconhecer meus próprios pecados, se não for através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me apresenta Jesus e diz, esse aqui é o Filho de Deus. Glorifique-o, exalte-o, ame-o, viva por Ele, morra por Ele. É o Espírito Santo que diz, eu te dou força para vir e atravessar a porta, passar pela porta, entrar com confiança pela porta. É o Espírito Santo que abre e fecha o conhecimento de Jesus para as pessoas. Quando ele vê a pessoa legítima, ele diz, pode entrar, pode entrar. Quando ele reconhece que são ovelhas suas, ele diz, entra, pode entrar no seu aprisco. Quando ele reconhece o pastor, ele diz, vai, ministra, faz o que você tem que fazer, pode entrar. E a porta se abre. Jesus se abre para aquele pastor, Jesus se abre para aquela ovelha. Não há mais mistérios para esta ovelha, não há mistérios para o crente legítimo, não há mistérios para o pastor legítimo, porque Deus lhe revela, Deus lhe ensina, Deus lhe inspira. Mas não para o salteador. Não para a falsa ovelha. E finalmente Jesus termina esse capítulo dizendo, eu ainda tenho muitas ovelhas que não são deste rebanho, mas que fazem parte do mesmo rebanho de Deus. E ele diz, e um dia haverá um só rebanho, e um só pastor.
Hoje Deus delegou sua autoridade de entrar e sair do aprisco a homens que são conhecidos como pastores. Eles ensinam. Eles também têm que entrar no aprisco. E de certa forma eles também são ovelhas. Mas a função deles é de pastor. E eles têm a função de sair e entrar. E quando eles saem, eles têm que ensinar no dia a dia a vida que a ovelha tem que ter. É quando nós aprendemos a ser verdadeiramente cristãos no dia a dia. Quando nos reunimos todos no culto, nós estamos no aprisco. Mas a vida não é só no aprisco. A vida também é no campo lá fora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Um dia ovelhas de todos os rebanhos se juntarão e serão um só rebanho. E todos os pastores entregarão os seus cajados aos pés de Jesus. E dirão: Senhor, agora existe só um pastor, o melhor de todos, o mais perfeito de todos, o mais amoroso de todos. Mas fizemos o que nos coube fazer. Cuidamos das tuas ovelhas. E as nossas ovelhas ouviram a nossa voz.